Boa tarde, senhor presidente, nobres pares. Primeiro, agradecer à colega Denise Pessoa pela cedência do espaço. Quero tratar aqui sobre um assunto que é a segurança pública, falar de uma importante indicação que protocolei nesta tarde e quero ir direto ao assunto, até porque o espectro da fala é tentar entrar no assunto da segurança, tentar abordar um pouco essa situação do caos no Estado, mas a partir também de uma iniciativa nossa. Primeiro de tudo, nós temos aqui que retomar uma importante lei de 2001, de 17 de julho de 2001, que é a Lei 5.671, sancionada pelo então prefeito Pepe Vargas, que é uma lei importante e que nós precisamos fazer com que esta lei tenha publicidade para todos os usuários e usuárias do transporte coletivo urbano. Então, lá em 2001, eu acho importante, porque isso aqui são tudo conquistas dos nossos usuários para aprimorar o transporte coletivo e principalmente dialogando com uma ideia de segurança pública. Essa lei de 2001, ela prevê algo muito singelo, mas de uma profundidade do ponto de vista de uma iniciativa para tentar dialogar com a segurança pública. O que diz essa lei? Que no período das 22 horas até as 5 da manhã, o usuário do transporte coletivo urbano pode embarcar ou desembarcar fora da parada de ônibus, obviamente respeitando o trajeto, porque o ônibus ele é um transporte coletivo. Então vejam que uma lei lá de 2001 e que infelizmente nesses últimos 3 governos não foi feita nenhuma publicidade, nós precisamos invocar essa lei e usar dela um instrumento para garantir mais um direito aos nossos usuários. Então vejam que em momentos em que se vive um caos na segurança pública, em momentos em que depois das 10 horas nós temos um contingente enorme de estudantes que se locomovem e que as paradas, via de regra, elas têm cerca de 400 metros de distância uma da outra, essa é uma lei muito simples, que não vai custar nem um centavo a mais, mas que vem a beneficiar o usuário. Então vejam, a partir da Lei 5.671, que é lá do governo Pepe Vargas, ela prevê que todo usuário possa, entre 10 da noite e 5 da manhã, embarcar ou desembarcar em qualquer ponto ao longo do trajeto. Então nós protocolamos uma indicação para que o Poder Executivo faça a devida publicidade. E nós temos dialogado com esse conceito de publicidade que fazer propaganda oficial não é fazer autoelogio do governo, não é fazer aquelas propagandas maravilhosas de uma cidade perfeita, ou como foi apresentado na campanha do prefeito Alceu, que apresentava aquelas maquetes virtuais. Nós precisamos de realidade. E eu entendo que a função da publicidade, que é um valor elevado que o município gasta por ano, é justamente para emancipar os nossos cidadãos e cidadãs através do conhecimento das leis. Vejam, por exemplo, que lá no tempo também do prefeito Pepe Vargas, foi sancionada uma lei importantíssima que dialoga com a atual situação dos desempregados e desempregadas, em que proíbe o corte de água durante um período de 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 3, num total de 9 meses. Isso não é anistiar o desempregado de não pagar a água, pelo contrário, ele vai ter a possibilidade de reparcelar, renegociar, mas jamais haver o corte. Então, estou dando exemplo de 2 leis que existem, que elas foram constituídas no tempo da administração popular e que não tem publicidade. Então, acho que essa Câmara, ao sinalizar isso pelo Executivo, dá uma contribuição importante, porque, afinal, quantos dos nossos usuários e usuárias do transporte coletivo urbano hoje sabem que podem embarcar ou desembarcar do ônibus depois das 10 da noite em qualquer ponto dentro do trajeto? Pouquíssimos, talvez me arriscaria a dizer quase ninguém. E confesso que este vereador não sabia. Por quê? Justamente por um ato falho desses últimos 3 governos que não dão publicidade a algumas leis que são importantes. E vejam que o cenário atual da segurança pública, ele é tão caótico que hoje o vice-prefeito de Porto Alegre do PMDB, filiado ao PMDB, amigo do governador Sartori, ele vem a público pedir iniciativas do governador. Nós temos todos os índices na segurança pública que aumentaram. Aumentou o roubo de veículos, aumentou o roubo geral. Para ter uma ideia, quando a gente fala de roubo e furto, é cerca de 30% os índices. Governo Tarso,
nomeou mais quase 5 mil brigadianos. Governador Sartori, qual foi a grande atitude dele? Cancelou 2.000 nomeações. O governador Sartori nomeou 1.530 policiais civis. Qual foi o grande ato do governador Sartori? Cancelou a nomeação de 650 policiais. Nós tínhamos no orçamento do Estado empenhado para a área da segurança pública 148 milhões no ano 2015. Quanto que o governo Sartori efetivamente efetivou? 20%, 48 milhões. Então nós estamos num cenário que é quase um faroeste. Nós estamos num cenário de quase uma terra sem lei, cujo exemplo, cujo sinal vem de cima do governador omisso, que faz do ajuste das finanças uma verdadeira irresponsabilidade com o Estado. Então é importante que nós, legisladores, sem criar uma falsa expectativa na nossa comunidade, até porque o nosso braço é curto, nós não temos um poder para resolver todas essas demandas, mas aonde nós podemos termos iniciativa. Então trago para a tribuna esse debate de uma lei importante que dialoga com a segurança pública e que pode o Poder Executivo, então, passar a dar essa contribuição. Sim, permito, vereadora. Não, vereador, até a gente conversava anteriormente, né? Nesse mesmo sentido, desse projeto, dessa lei que existe, que não tem sido aplicada, a gente vê vários outros projetos no Brasil já que se transformaram em lei, que falam especialmente a questão da proteção às mulheres, né? E nesse sentido, em 2014, eu e a vereadora Gladys, no mês em que ela esteve aqui, a gente apresentou um projeto também para que os ônibus parem, né, fora das paradas obrigatórias. Após, aí naquele momento a gente discutia e a princípio a gente escolheu a questão do horário após as 20 horas. E aí após as 20 horas poderia parar em qualquer lugar que a mulher solicitasse, em função, né, disso que o senhor já coloca, da questão da segurança, de manter, afinal de contas, já é noite, a gente está numa cidade em que anoitece cedo, os invernos, né? E as mulheres, elas utilizam mais o transporte público do que os homens. As mulheres estão mais vivendo essa questão da cidade. Então, para proteger as mulheres, a gente apresentou esse projeto. E lhe confesso que, naquele momento, a gente não conhecia, né, essa legislação. Então, acho que essa legislação ela já vem num sentido, acho, mais amplo de proteção a todas as pessoas, e que se começasse a ser aplicada essa lei, com certeza a gente já teria resolvido vários problemas de segurança, inclusive protegendo as mulheres. Então a gente vai somar aí, no sentido de divulgar essa lei, que acho que ela é bem importante. Obrigada. Tá ok. Obrigado, vereador. Acho importante a iniciativa das senhoras, que vem aprimorar essa lei, vem dar um foco específico para as mulheres, mas numa regra geral, o município pode, já hoje, cumprir esse papel importante de valorizar os nossos usuários. Pode, por exemplo, a nossa indicação trata sobre isso, de fazer uma publicidade preferencialmente dentro dos ônibus, nas paradas, nos locais de grande fluxo dos nossos usuários. Então vejam que nós estamos falando aqui de uma medida muito sutil, muito singela, mas que para o usuário, aquele que vivencia essa situação, de muitas vezes tem que caminhar 400 metros da sua parada até o seu destino, às vezes muito mais. Mas vejam que, com essa atitude, o usuário pode reivindicar o seu direito. Pode também o Poder Executivo, que é o gestor do transporte coletivo urbano, e, entre aspas, é quem deve ser o patrão da Visade, é quem tem que ter o braço forte para conduzir o transporte coletivo urbano, tem, inclusive, buscar iniciativas junto à empresa para, inclusive, instruir os motoristas e cobradores desta lei. Hoje, por exemplo, e até nós podemos fazer um teste, se chegar ali e pedir para um ônibus parar fora do terminal, será que vai ser feito? Claro que não, porque é uma lei que existe, ela está em vigor, mas caiu no total desconhecimento. Então, senhor presidente, peço a colaboração nessa casa. Então, nesta tarde, protocolei uma indicação, pugnando pela publicidade da Lei 5.671, que é de 2001, sancionada lá pelo prefeito Pepe Vargas, sempre foi um visionário nessa área, e que permite aos nossos usuários um direito a mais para tentar garantir segurança, tendo em vista que, infelizmente, o governador Sartori promoveu o maior retrocesso da história da segurança pública. Recentemente, chegou ao cúmulo de cancelar
178 nomeações de brigadianos. Então, ou seja, a cada momento nós temos notícias novas do desmonte da segurança pública no Estado. Mas nós aqui, como legisladores, dentro do nosso olhar, vamos fazer o que podemos, o que pudermos. Obrigado, senhor presidente.